E aí galera, tô aqui mais uma vez, agora dando continuidade aí na lista dos melhores álbuns de 1992. Vamos lá, bora pra lista. Sadus, A Vision of Misery. Uma das bandas aí mais originais do thrash metal, né? Ele tava em 92 lançando o terceiro álbum na carreira. Depois do lançamento aí do caótico Swallowed in Black, 2 anos antes, o Sadus voltou com um álbum um pouco mais controlado, dentro da medida do possível pro estilo da banda, né? O A Vision of Misery é um álbum mais técnico, mas curiosamente também é o mais acessível da banda. É uma grande adição para a discografia, com uma evolução necessária dentro do próprio estilo que eles criaram. Músicas como Machines ou Throwing Away the Day, elas mostram um Sadus complexo, porém marcante, dando destaque aí para as linhas de baixo do Steve George, que sempre fazem um show à parte no thrash metal, né? Que sempre fazem um show à parte. Aqui até com ar meio progressivo, né, o que remete diretamente ao período em que o disco foi lançado. Um grande álbum aí que marca a minha quinta posição. Running Wild, Pile of Skulls. Mais uma banda clássica de metal tradicional aí na minha lista, né? O Running Wild tinha um currículo grande já na época do lançamento do Pile of Skulls. O que surpreende é que, mesmo depois de tantos álbuns assim, a banda tenha lançado essa coleção absurda de clássicos que é o Pile of Skulls, com uma gravação impecável e, ao meu ver, atingindo o ápice de toda a carreira. O álbum discorre metal da forma mais pura possível, desde a abertura com a Rifenta Whirlwind até a conclusão com a época Treasure Island. São poucas as bandas que conseguiram criar um estilo próprio, ter uma marca e ainda conseguiram desenvolver esse estilo ao máximo ainda anos depois, né, igual o Running Wild. O que mais agrada e mostra a pura paixão por tocar heavy metal é o fato do álbum ter saído em uma época onde o mainstream já não se interessava mais por esse estilo musical. Justamente por isso a banda entrou na linha de frente do heavy metal aí no início dos anos 90. Seventh Angel, Lament for the Weary. O Seventh Angel foi uma das bandas mais originais vindas da Inglaterra dos anos 90, né? Fazendo uma junção inusitada aí de thrash com doom metal. Um dos fatores prováveis para a banda não ter sido destaque no cenário mundial desse período foi pelo fato deles terem sido colocados aí no mesmo balaio de bandas cristãs aí no boom que surgiu nesse período. Mas a verdade é que, liricalmente falando, o Seventh Angel ele trata de temas muito além, como depressão, desesperança, abuso infantil, tudo isso de uma forma depressiva e angustiante, e devido à performance melancólica, né, do vocalista Ian Arkley. Não apenas isso, mas a música em si é uma forma mais lenta de thrash metal, equilibrada, com passagens mais arrastadas, mas que, graças à escrita musical inteligente, sempre flui de forma magnífica, como por exemplo nas faixas No Longer a Child ou Falling Away from Reality. O álbum Lament for the Weary é um verdadeiro marco na história do metal que infelizmente foi esquecido por outros valores, né, além da música em si. Alice in Chains, Dirt. Depois de atingir o status de mainstream, indo direto ao topo das paradas graças ao hit aí, Man in the Box, do álbum anterior, o irregular Facelift, a banda de metal, grunge, Alice in Chains, voltaria 2 anos depois com seu maior lançamento e um dos melhores discos de toda uma década. O álbum Dirt ele mostrou ao mundo uma nova proposta dentro da música pesada, né, com uma nova abordagem muito mais depressiva e decadente, além de tudo que já tinha sido gravado até esse período. Tudo isso se deve à performance do vocalista Layne Staley, com alcance vocal grave, cheio de poder e tristeza, dando uma energia em contraste com a música mais down da banda. Além disso, a construção das músicas é muito variada, e esse acaba sendo um dos casos onde a ordem das músicas ajuda ainda mais o álbum a brilhar, passando desde momentos aí de euforia até a decadência total durante as faixas, né? O Dirt merece todos os créditos de clássico que ele possui, marcando aí a segunda posição na minha lista. Solitude Eternus, Beyond the Crimson Horizon. A maior obra-prima do gênero doom metal dos anos 90, o álbum Beyond the Crimson Horizon da banda norte-americana Solitude Eternus é tão brilhante, tão tocante que chega a assustar.
Bem antes desse estilo começar a ficar pedante, com música de abertura de 13 minutos repetindo o mesmo riff, o Solitude Eternus conseguiu lançar de forma compacta e direta um dos trabalhos mais marcantes de todo um gênero. Ainda com o pé no metal tradicional, o álbum ele esbanja a maestria de uma forma teatral, intensa, passando por momentos dramáticos, como na faixa It Came Upon One Night, até mais agressivos e diretos, aí, como na espetacular The Hourglass. O vocalista Robert Lowe estava no ápice, aqui, com uma performance envolvente que realmente chama atenção, tamanha dedicação e paixão pela música que o cara demonstra. Com uma gravação limpa e clara, distinguindo todos os instrumentos, fica claro notar todas as qualidades desse grande álbum que marca aí a minha primeira posição nessa lista. Isso aí, valeu por terem acompanhado, galera. Sigam o canal, comentem a lista de vocês aí, o que vocês acharam que faltou. Compartilhem o vídeo e aguardem até o próximo. Vamos aí com o ano de 1993. Valeu!